Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querido estudante. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que sempre que tiver um vídeo novo no canal você vai ser notificado e não irá perder vídeo nenhum novo que entrar no canal. Na aula de hoje, irei falar sobre o sistema digestório, as principais características de cada órgão e também as principais funções de cada um deles. O sistema digestório é um sistema que é responsável pelo processamento dos alimentos que ingerimos, que vai promover uma absorção dos nutrientes e, consequentemente, no final do processo, vai haver a eliminação do material que não é utilizado pelo nosso corpo. Os órgãos que fazem parte do sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto, ou ânus. E além desses órgãos, temos também as glândulas acessórias, que são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Na aula de hoje, irei falar sobre cada um desses que estão grifados aqui em vermelho, falando sobre as principais características e as principais funções no nosso organismo. Então, gente, primeiro iremos falar sobre a boca. A boca é o local onde vai se iniciar a digestão. Os nossos dentes, eles são responsáveis pela digestão mecânica, fazendo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além dos dentes, nesse processo, temos também a ação da saliva, que vai ser secretada pelas glândulas salivares, e nessa saliva existe também a presença da enzima amilase, que também é conhecida como pitialina, que através dessa enzima vai se iniciar a digestão dos carboidratos. E na boca também tem a presença da língua, que é importantíssima nesse processo, pois ela que vai garantir que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. E também através dessa língua vai haver o processo de deglutição desse bolo alimentar, que vai empurrar em direção à faringe. Mas antes de falarmos sobre a faringe, iremos falar sobre as glândulas salivares. Lembrando que essas glândulas salivares são glândulas acessórias. Essas glândulas salivares elas são responsáveis pela produção da saliva. Essa saliva que ela é uma substância rica em água. E além dessa água, também existem outras substâncias como enzimas e glicoproteínas. A principal função dessas glândulas salivares é auxiliar a lubrificação do bolo alimentar e também vai possuir uma ação antibacteriana. Agora iremos falar sobre a faringe. Essa faringe, que é um órgão que é comum tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório. Ela tem a função de abrir em direção à traqueia, que essa vai estar envolvida totalmente no sistema respiratório, e ao esôfago, que é a continuidade do sistema digestório. E com isso, o bolo alimentar que é produzido na boca vai seguir da faringe para o esôfago. Agora iremos falar um pouco sobre o esôfago. O esôfago é um órgão tubular e musculoso que vai conectar a faringe ao estômago. Mas para o bolo alimentar atingir o estômago, existem diversas contrações desse músculo, que é o músculo liso, que forma o esôfago. Essas contrações nós podemos chamar de contrações peristálticas. Depois do esôfago, esse bolo alimentar chega ao estômago. Esse estômago ele é um órgão que está localizado abaixo do músculo diafragma e através desse estômago que o bolo alimentar ele vai sofrer a ação do suco digestivo, que também podemos chamar de suco
gástrico. Nesse processo, o bolo alimentar ele vai passar a ser chamado de quimo. Os principais componentes desse suco gástrico são a pepsina, que ela vai estar totalmente ligada à digestão de proteínas. Também tem o ácido clorídrico, que vai estar ligado ao pH do estômago, tornando-se baixo, para promover a ativação dessa pepsina. Esses componentes também não geram danos para paredes do estômago, pois tem um muco que vai fazer essa proteção desse órgão. E também tem uma característica bastante marcante, que as células do estômago eles sempre vão estar se renovando. Agora iremos falar de algumas glândulas acessórias, que são o fígado e o pâncreas. Primeiro, iremos falar sobre o fígado. O fígado ele vai atuar na digestão, na qual tem um papel de garantir a produção da bile. Essa bile é uma substância que é armazenada nessa vesícula biliar, que também está sendo grifada nessa imagem, e futuramente vai ser lançada no duodeno. A principal atuação da bile é na emulsificação de gorduras e ela vai funcionar como uma espécie de detergente, facilitando a ação das enzimas na quebra de gorduras. Agora iremos falar de mais uma glândula acessória, que é o pâncreas. Esse pâncreas possui duas funções distintas, que são as funções endócrinas e exócrinas, cuja parte exócrina tem a função de produzir o suco pancreático, e além desse suco pancreático, apresenta várias enzimas que vão atuar na digestão dos alimentos. Já a parte endócrina do pâncreas é responsável pela produção dos hormônios da insulina e glucagon. Agora iremos falar um pouco sobre o intestino delgado. Esse intestino delgado é a parte mais longa do sistema digestório. Ele vai ter aproximadamente um tamanho de 6 metros de comprimento e é nessa parte que a digestão dos alimentos é finalizada e vai haver ali a absorção dos nutrientes. Além disso, o intestino delgado ele vai possuir 3 partes distintas, que são o duodeno, o jejunum e o ilíaco. O duodeno é a primeira parte do intestino. É nesse local que o quimo, que vem do estômago, ele vai sofrer a ação do suco pancreático, que vimos anteriormente, da bile e das secreções que são produzidas pelo próprio intestino delgado. Essas secreções nós também podemos chamar de suco intestinal. Essa secreção pancreática, ela também vai ser rica em bicarbonato. Esse bicarbonato ele vai ajudar a neutralizar a acidez do quimo. Já a secreção que é produzida pelo intestino delgado, ela é rica em enzimas e algumas enzimas ela vai atuar nos aminoácidos e outros nos nucleotídeos. Já as próximas partes do intestino delgado são o jejunum e o ilíaco. Essas partes elas vão atuar diretamente na absorção de nutrientes e nesses locais tem a presença das velocidades e microvelocidades. Essas velocidades elas são como se fossem dobras de revestimento do intestino, enquanto as microvelocidades são as projeções nas células epiteliais da velocidade. Agora iremos falar um pouco sobre o intestino grosso. O intestino grosso tem tamanho aproximado de 1,5 m de comprimento. Esse órgão está totalmente responsável pela absorção de água e criação da massa fecal. E com isso, o intestino grosso ele vai se dividir em 3 partes, que é o seco, o cólon e o reto.
No seco, nós observamos uma projeção que podemos chamar de apêndice. Esse apêndice ele também é bastante conhecido por sua inflamação de apendicite. Já o cólon ele vai processar vários carboidratos e, em menor grau, proteínas que não foram digeridas e absorvidas pelo intestino delgado. No cólon, ele vai recuperar nutrientes desses produtos por meio da fermentação. Agora eu irei falar sobre o reto. O reto, ele basicamente é a última parte do sistema digestório. Esse reto ele é um canal que vai se abrir para o exterior no ânus, por onde as fezes são eliminadas. Então, gente, essa aula falamos sobre o sistema digestório, seus principais órgãos e principais funções, de uma maneira mais rápida, objetiva, visando as principais características desses órgãos. Lembrando também que falamos sobre os órgãos acessórios, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, gente, se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que sempre que tiver um vídeo novo no canal você vai ser notificado e, consequentemente, não irá perder vídeo nenhum novo que entrar no canal. Muito obrigado pela visibilidade do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.